Influencer. A palavra em inglês que quase todo mundo conhece hoje em dia. E se eu te dissesse que a popularização dessa simples palavra significa um grande possível risco para sua vida e principalmente para o seu futuro? Nesse vídeo eu vou falar sobre os perigos da influência e te mostrar uma ferramenta para possivelmente diminuir ou até evitar esse risco. Influenciador, obviamente, é alguém que influencia. Então eu vou ler uma definição aqui de influenciar para a gente entender melhor o que significa essa palavra de maneira clara. Influenciar, exercer uma ação psicológica, uma ascendência sobre alguém ou algo ou deixar subjugar-se por esta ação. Uma outra definição, causar ou sofrer uma modificação física ou intelectual. Hoje a gente vive um fenômeno inédito na história do mundo que é a era da informação, a era da comunicação rápida. Eu falei sobre isso num vídeo que eu fiz chamado Não Seja Engolido pelo Mundo Digital, que eu vou deixar no card para você ver depois que assistir esse vídeo, se ainda não tiver assistido ele. Então, no período pré-popularização da internet, eu diria até pré-redes sociais, a gente era muito influenciado pelos nossos círculos sociais, talvez um pouco pela TV, mas principalmente por esses círculos sociais, essas pessoas que a gente convivia diariamente. Por exemplo, eu lembro claramente de eu ser muito influenciado na adolescência no sentido de o que eu queria escolher como profissão, o que eu queria escolher profissionalmente para minha vida. Porque dentro desse ecossistema, dentro desse círculo social, desse grupo, quando você dizia que você queria ser determinada coisa, podia causar um efeito, e se você dizia outra, causava outro efeito. E talvez esse efeito era de grande influência nas decisões desses adolescentes, principalmente em mim. Se eu dissesse que eu queria ser professor de história, causava um efeito nas pessoas. Se eu dissesse que eu queria ser médico, engenheiro, causava outro. Então, esse tipo de círculo social, muitas vezes, dizia fortemente o que você tinha que fazer da sua vida. Não que essas pessoas diziam diretamente o que você devia fazer, mas só de expressar esse juízo de valor, já rola essa influência, já rola essa validação grupal de coisas que são boas e coisas que são ruins. Hoje, além desse círculo social de pessoas que a gente convive pessoalmente, que parece que ainda está diminuindo em função das redes sociais, a gente tem também a internet. A gente tem os produtores de conteúdo e também todo o ecossistema da internet nos dizendo o que a gente deve fazer, influenciando a gente. Hoje, você é influenciado por diversas fontes na internet e muitas vezes você não percebe essa influência. Por que eu digo que você muitas vezes não percebe? Pode ser que você no Instagram tenha contato com algumas realidades de vida, alguns estilos de vida que, ao ter contato regularmente com aquilo, pode ser que você comece a ser influenciado nesse sentido, de absorver essas realidades e isso começar a gradualmente pesar naquilo que você acha que é bom ou ruim para sua vida. Qual estilo de vida vale mais a pena viver? O que você deveria buscar? Quais são as coisas que têm valor na vida? Assim como qualquer vídeo meu pode fazer com você. No momento, você achava que o negócio era acumular o máximo possível. Em outro momento, você encontra esse tal de minimalismo e pouco a pouco essa ideia vai fazendo mais e mais sentido para você. Geralmente, esse tipo de influência não é uma coisa que é do nada, assim, que acontece de uma hora para outra. É como se fosse um degradê. Na medida em que você absorve uma ideia e que você vai se familiarizando pouco a pouco com ela, mais chances você tem de manifestar ela no seu comportamento regular, no seu comportamento cotidiano. E é nesse degradê e é nessa transição gradual que mora o perigo. Porque se você não selecionar de maneira intencional essas sementes que você está plantando, você pode absorver coisas que estão jogando sementinhas muito sutis no seu cérebro que podem dar origem a uma grande planta ao longo do tempo e você nem percebe o surgimento dessa mudança de valores. De repente, os seus valores começam a estar muito alinhados com o tipo de influência que você vai estar se cercando. Então, como eu falei, o perigo é essa influência sutil. Porque você pode consumir determinado conteúdo numa rede social e se sentir distante daquilo. Mas com o tempo você vai se familiarizando com aquilo vai sendo mostrado mais e mais para você e fica uma coisa habitual, fica uma coisa que você vai absorvendo simplesmente. Você já reparou que quando você acompanha alguém na internet, com o tempo parece que aquela pessoa é bem próxima.
Você sente que o cara é teu amigo ali, que o cara é teu chegado. E nessa relação, o teu cérebro não vai perceber que aquilo ali é só um agrupamento de pixels na sua frente. O cérebro entende como uma pessoa próxima, como uma relação, como se fosse uma relação pessoal mesmo. E aí a gente traz à tona aquela frasezinha bem clichê que é: você é a média das 5 pessoas com quem convive. Uma frase bem clichê, mas muito importante para a gente entender esse raciocínio todo. E com essa proximidade com as pessoas, pode rolar em um momento você tá avaliando a sua vida ali e se achando um fracassado, porque você está se comparando com um tipo de pessoa dessas, uma pessoa que teu cérebro encara como alguém próximo, mas na verdade é uma versão colada, a melhor versão daquela pessoa que está ali falando com você, ou mesmo você pode até comprar opiniões sem pensar sobre elas, só porque é uma pessoa que você gosta falou aquilo e você simplesmente adota. Ou mesmo comprar determinada coisa só porque você viu que no vídeo da pessoa lá tem aquele objeto. Você viu alguém usando aquilo e porque aquela pessoa usa, deve ser bom. Tem esse monitor, eu quero comprar um monitor, aí só porque lá no canal do Júnior eu vi que ele usa um ultra-wide, tal, eu vou comprar. Por quê? Tem processos em que o seu amigo lá comprou determinado item e você vai evitar de pesquisar porque você confia na opinião daquele cara. Então, se aquele cara usa aquele determinado item, você corta um caminho de ter que ficar fazendo algum processo racional ali de escolha para adotar algo que alguém próximo seu já adotou. O que pode ser algo perigoso, por quê? Não sei se você entendeu onde eu estou querendo chegar. Essa proximidade e essa sutileza pode ser algo bem pensado, algo bem colocado para que você seja influenciado. Você se ligou onde eu estou querendo chegar? O ponto-chave aqui é que esse nome influencer, influenciador, tem mesmo esse peso da palavra, de poder influenciar, de ter esse poder de influenciar. Então esse é o primeiro ponto da nossa reflexão. Como hoje a gente tem muito mais influências de muito mais lados, a gente tem que estar muito mais atento do que no período pré-redes sociais, por exemplo. O segundo pilar dessa nossa reflexão sobre influência é a questão de confundir hierarquia com autoridade. Vou contar aquela historinha, dar um exemplo, porque fica mais fácil da gente se entender, como sempre, né? Tinha um amigo meu, mais experiente, mais velho do que eu, que um dia ele estava pesquisando pacotes de viagem para o exterior. Aí ele virou para mim e falou assim: cara, se eu fosse você, falando inglês como você fala, eu não estava longe daqui. Eu não ia estar aqui nesse fim de mundo, aqui trabalhando aqui. Eu estava em outro país. Você está perdendo o teu tempo. Na hora eu só dei uma risada, né? E falei: não, tô tranquilo aqui, tô de boa, como que eu tô, né? Mas depois eu me peguei pensando: não, é verdade, eu podia fazer isso mesmo. Não sei se foi no mesmo dia, ou se foi dias depois. Eu pensando, né? Por que eu tô fazendo aqui no interiorzão? Eu podia estar me dando muito bem em outro país, aproveitando esse meu potencial da língua e tal, seria muito mais fácil para mim. Aí quando eu vi que aquilo tava no meu coração mesmo já, falei: opa, pera lá, tem alguma coisa errada aí. Até ontem eu estava tranquilo, eu estava feliz no meu trabalho, com a minha vida no interior, estava em paz. E de repente o cara vem, planta uma ideia dessa e ela floresce dentro de mim. Por que que o que esse cara falou foi tão efetivo? Por que que isso caiu dentro de mim assim? Peraí, esse cara é um viajante? Esse cara é alguém que já morou fora? É alguém que arrisca? É alguém que tem uma vida que eu me espelho? É alguém que tem um estilo de vida que eu admiro, que eu quero para mim? Não. Não era uma pessoa que nem tinha experiência em morar fora, nem mesmo experiência com viagem dentro do país, e nem mesmo uma pessoa que tinha os mesmos valores profissionais meus, os mesmos objetivos profissionais, eu digo, alguém que eu almejava ser parecido ali profissionalmente. Não. Mas era uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa mais velha, uma pessoa que tem mais experiência de vida. E esse é o segundo ponto-chave aqui desse vídeo sobre influência, as pessoas que influenciam alguém sem ter autoridade naquilo que estão influenciando. Essa é a famosa crítica construtiva de quem não construiu nada. É como eu falei no outro vídeo aí. Você quer empreender, por exemplo. Aí vem alguém que é um concursado público já há anos e vem te dar conselhos sobre empreendedorismo sem nunca ter feito. Ou uma pessoa com não sei quantos anos de CLT nunca empreendeu e vem te aconselhar sobre o que você deve fazer. E é aí que eu falo, a gente muitas vezes confunde hierarquia com autoridade. Uma pessoa que de repente é mais velha, de repente é um parente,
De repente, alguém que você enxerga um pouquinho ali, em alguma coisa ele tá numa hierarquia social acima de você, seja seu chefe, seja seu pai, porque a pessoa é mais velha que você, ou tem qualquer nível de hierarquia superior a você, você está mais inclinado a ouvir essa pessoa, mesmo que ela não tenha experiência exatamente naquilo que ela está te aconselhando. Mas cabe a nós entender, pera lá, será que essa pessoa que está me aconselhando, será que essa pessoa que está me influenciando tem autoridade naquilo ali? E também não ser radical, né? Sempre bom o bom senso ali. Você não vai falar assim, eu não vou ouvir você porque você não tem nenhuma experiência com aquilo. É saber quem ouvir. Cabe a nós ter esse bom senso. Mas só o fato de você estar colocando esse filtrinho a mais, de se perguntar, bom, será que essa pessoa tem autoridade para me aconselhar, para me influenciar, já é um bom norte, rumo à consciência. Então, como terceiro e último pilar da nossa reflexão, como eu falei no início do vídeo, eu vou te trazer uma possível ferramenta para lidar com isso. Então, retomando, além dessa influência das pessoas com quem a gente convive, né, do nosso convívio social, a gente tem muita influência na internet. E como eu falei, para você ser influenciado, você não precisa de alguém falando para você diretamente, olha, faça isso, faça aquilo, isso é bom, isso é ruim. Existem influências muito mais sutis que você vai absorvendo como um degradê. E essas são as influências perigosas, as influências que a gente tem que estar ainda mais atento. É óbvio que não existe blindagem para as influências. O ser humano é um ser social, sempre vai ser influenciado. Mas o que a gente pode tentar fazer é tentar evitar de ser um fantoche, de ser um tronco boiando na correnteza, trazer clareza mental. Geralmente, essas influências se convertem em desejos, talvez insatisfações, e posteriormente, objetivos de vida, visões de mundo, valores. Provavelmente você tem um desejo para realizar. Um objetivo de vida, pode ser grande ou pequeno. Pega um desses desejos, desses objetivos, desses valores, ou até mesmo uma falta, para jogar clareza mental e entender as bases dele. Como? Por exemplo, você tem um objetivo ou um desejo de morar no exterior. Tenta olhar para isso e entender quais são os benefícios que você acredita que aquilo vai te trazer. Ou mesmo, quais são as faltas que aquele teu desejo taparia. Se você sentar para escrever ou para pensar sobre isso, você vai ver que você sai com muito mais clareza do que você chegou. É você sentar para olhar aquele fato. Então, eu tenho esse determinado desejo, começar a tentar buscar e tentar entender dentro de você de onde que aquilo vem. Quais são as bases que trouxeram aquele desejo até a tua mente, até o teu coração, né? No sentido de que aquele desejo realmente está forte em você. Então, por quê? Quais são as faltas que você está solucionando com aquele desejo? Quais são os benefícios que você acredita que aquele desejo vai te trazer? O que aquele desejo representa para você? Qual buraco ele está tapando? E esse tipo de reflexão pode ser aplicado, por exemplo, nas tuas crenças, nos teus valores, como eu te falei, nos desejos, nas faltas. Se você identifica alguma coisa assim, um comportamento desse, tente entender com mais profundidade de onde ele vem. Mas é sentar mesmo, é sentar e escrever, ou não é fazer por 30 segundos, de onde que vem? Não sei. É uma coisa de ter um esforço mesmo de buscar mais clareza, tentar ser verdadeiro e tentar investigar dentro de você. Por que será que eu tenho isso? Tentar fazer perguntas para entender melhor. Eu garanto que se você tentar parar para fazer esse tipo de exercício, você vai ter muito mais clareza sobre você mesmo. E fazer esse tipo de exercício vai te ajudar não só a entender as bases dos teus desejos, a base dos teus objetivos, dos teus valores de vida, mas também vai te dar muito mais clareza sobre você como um todo. Vai te dar um conhecimento mais profundo sobre você mesmo. E eu, do meu ponto de vista, eu acredito que esse tipo de exercício de clareza pode ser um dos ingredientes para uma vida com mais saúde mental. Então, por exemplo, você quer trocar de carro, você senta e analisa. Por que será que eu quero trocar de carro? Começa a elencar os motivos que você tem para você mesmo, para você querer tomar essa ação. Isso. E aí, desmembrando esse desejo, esse objetivo, você consegue ver se ele realmente tem uma base legal, uma base sólida. Desmembrando ele, você consegue entender se aquilo é realmente verdadeiro, genuíno, se compensa você continuar com aquele desejo ou não. Porque é o que eu falei, essa sutilidade da influência das coisas que você vai absorvendo
principalmente na internet ao longo do tempo, vão te trazer alguns desejos que não vão ter tanta base, né? Por que eu quero determinada coisa? Peraí, deixa eu ver. O que isso vai trazer? Isso realmente traz um benefício que tem a ver comigo mesmo? Ou de repente é algo que está infiltrado? Eu quero um iPhone porque iPhone é da hora, né? Porque iPhone é chique, tá ligado? Né? Por que será que eu quero determinada coisa? E não só material, mas as visões de mundo, os valores de vida. E eu não estou dizendo que isso vai ser lindo, maravilhoso, é um processo que muitas vezes é doloroso, mas com certeza vai te fazer uma pessoa menos tronco na correnteza e te tornar bem mais consciente. E se você já acompanha aqui os meus vídeos, você sabe o quanto eu falo sobre o valor da autonomia, da gente buscar as nossas próprias respostas. Porque eu creio que nunca antes foi tão importante a gente buscar ser mentalmente autônomo. Porque como a gente falou no início, a gente está na era da influência. A era em que pessoas e empresas vão dizer para você o que você tem que fazer. E tudo bem você absorver ideias novas e de repente mudar de ideia. A mudança ela é natural, inerente e importante à vida. O perigoso é a gente adotar essas mudanças sem antes analisar se aquilo realmente tem uma base sólida para a gente, sem fazer um processo de clareza mental antes de adotar qualquer ideia, adotar qualquer noção de vida para cumprir com o objetivo de outras pessoas que não o seu próprio. Não esquece de deixar sua opinião nos comentários e principalmente, se você viu algum valor nesse conteúdo gratuito, dá a sua recompensa, né? Dá o seu pagamento, que é o simples like. É fácil, não esquece de dar o like. Valeu, muito obrigado, até o próximo vídeo, falou!